Olá, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje passando aqui para falar do Clube de Regatas Vasco da Gama e seus momentos difíceis, né? O Vasco que tem na história do futebol brasileiro uma história maravilhosa. O Vasco que é um dos grandes do futebol brasileiro, né? Conhecido como o Gigante da Colina. O Vasco que detém a quarta ou a quinta maior torcida do Brasil. Isso depende de cada instituto e depende de cada localização. Por exemplo, aqui na Lagoinha ou aqui no Ceará, o Palmeiras tem mais torcida que o Vasco, mas em outros estados o Vasco tem mais torcida que o Palmeiras, principalmente em estados do norte do Brasil e aqui em alguns estados do Nordeste também o Vasco tem mais torcida que o Palmeiras e até mesmo do que o São Paulo, né? Que esses três revezam ali pelo posto de terceira, quarta e quinta maior torcida do país, ficando atrás, claro, de Flamengo e Corinthians. O Vasco da Gama tem em sua história um fato interessante, que é pouco observado por alguns. É um dos poucos clubes do mundo, ou não do mundo, mas do Brasil, que pode se dar o luxo de dizer que tem 4 ídolos. Ídolos que eu digo que ficaram marcados na história do torcedor por este ou aquele motivo. Primeiro, o Roberto Dinamite, né? Por tudo que fez, pela quantidade de gols, pelo Brasileirão de 74, conquistado muito por mérito dele, né? O Roberto é, para muitos, o maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Segundo, vou falar do Romário, que começou no Olaria, depois veio para o Vasco no início dos anos 80. O Romário que saiu para fora, depois retornou para o Flamengo e com um certo tempo depois jogou no Vasco da Gama e lá ele marcou o milésimo gol. Para alguns esse milésimo não existiu, não foi essa totalização, para outros sim. Para mim, o Romário foi o maior goleador que eu vi jogar, né? Eu também vi, claro, pela TV, eu vi o Ronaldo jogar, como eu vi outros tantos jogarem, mas finalizador que muito frio na cara do gol, igual o Romário eu jamais vi. Então o Romário também é ídolo da torcida do Vasco. Outro que é ídolo da torcida do Vasco é Edmundo, né? Edmundo que começou na categoria de base do Botafogo, ainda no futsal, lá foi despejado, né? O Botafogo achou que o Edmundo não tinha futuro no futebol, né? O Edmundo tentou a sorte no Vasco e muito jovem se consagrou no Carioca de 92, depois saiu para o Palmeiras, onde também é ídolo, né? Curiosamente também é ídolo da torcida do Palmeiras. O Edmundo que rodou o mundo todo voltou para o Vasco em 97 e naquele ano especificamente, nenhum jogador do futebol do planeta jogou mais bola que o Edmundo. Não foi assim que a FIFA viu, né? Tanto é que ela não deu ao Edmundo esse prêmio. Mas no ano de 97, Edmundo para mim foi o cara que melhor jogou futebol no planeta. E para outras pessoas que vivem e que conhecem futebol, tem também essa visão. Edmundo só não fez chover, talvez ainda tenha preparado o tempo. Edmundo também é ídolo do Vasco. Então vamos lá. Já falei aqui do Roberto Dinamite, já falei do Romário, já falei do Edmundo, vou falar do Juninho Pernambucano, que também é ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ou seja, poucos clubes do mundo conseguem ter 4 ídolos de forma diferente, isso diversificado entre sua torcida. Alguns preferem Romário, outros preferem Edmundo, outros preferem Roberto Dinamite, outros preferem Juninho. Ou seja, o Juninho ganhou o título da Copa Libertadores em 98 com o Vasco da Gama, maior conquista que o clube tem, né? O Vasco já tem ganhado o Campeonato Sul-Americano de Clubes em 1948, que alguns contabilizam como Libertadores, mas isso aí é uma outra história. Não vamos falar disso. Vamos falar do Vasco vencedor, que eu já falei aqui, basicamente em cima desses nomes, né? O Vasco 4 vezes campeão brasileiro, o Vasco campeão da Copa do Brasil 2011, com o Diego Souza sendo protagonista, é o título mais recente que temos e importante, né? Porque ganhou 2 estaduais, 2015 e 2016, títulos conquistados em cima do Botafogo, seguidamente, né? O Vasco brigou e briga pelo rebaixamento há alguns anos. O Vasco caiu 3 vezes nos últimos 10 anos, né? Isso não é uma coisa normal para um clube do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Algo precisa ser feito. O Vasco já começa o Brasileirão de 2019 como o seu pior início do campeonato em toda a história, desde 1959, quando começou a Taça Brasil, depois passou para Robertão, depois para Campeonato Brasileiro em 71. Nunca na história o Vasco conseguiu um início do campeonato tão ruim como este, né? O time é o último colocado, o time não consegue reagir.
até joga uma ou outra partida bem, e isso, a cada dia que passa, a cada jogo, o desespero do torcedor aumenta, e o Vasco da Gama é um clube que merece respeito, e infelizmente esse respeito, claro, muitos torcedores usam isso como zoeira, né, para zoar o Vasco. E se zoa o Vasco, isso já é prova caibalde que o Vasco é gigante. Ninguém zoa clube o qual você não considera grande, ou seja, o qual você não considera gigante. Se o Vasco é zoado, é porque tem história. Então, assim, meus amigos vascaínos, que são muitos, né, aqui no Ceará são alguns, mas no meu estado de origem, Rio Grande do Norte, lá eu tenho muitos amigos vascaínos e alguns que eu conheci também pela rede social, que são vascaínos. Acreditem, o Vasco é gigante, o Vasco vai se reerguer. Quando eu não sei, né? Isso é impossível falar. Você pode dar um chute aqui para ver se o Vasco pode reagir, quem sabe, ainda este ano. Esse Campeonato Brasileiro está muito difícil, né? Até pelo início, eu aqui não estou cravando que o Vasco da Gama vai ser rebaixado, mas o Campeonato do Vasco será contra o rebaixamento. Isso é uma coisa, é um fato, não há como contra-argumentar. Os números estão aí, né? O Vanderlei Luxemburgo deu uma declaração, aspas, dizendo que o Vasco precisa resgatar a sua história, e eu concordei com ele, né? Fecha aspas. Precisa resgatar o respeito do adversário. Esse respeito que está partindo, está saindo da torcida e está chegando no jogador que vai jogar contra o Vasco, né? Antigamente, claro, o discurso do politicamente correto para a imprensa vai ser sempre de respeito, mas hoje você vê jogadores contra o Vasco já entram com aquela quase que certeza de vencer, né? O que não era assim, o que não foi assim durante toda a história. O torcedor ele tem o direito de zoar quantas vezes quiser, mas volto a dizer, se zoa um Vasco é porque o Vasco tem história. Um forte abraço, qualquer dia desse volto a falar do Vasco, mas o próximo tema será o São Paulo, que é outro que também vive dias difíceis. Um forte abraço a todos, Deus abençoe.